gente... Pessoal, pode responder no começo aí, viu? Boa noite. Boa noite. Então, na medida do possível, aí a gente vai estar tentando esclarecer ou resolver um maior problema para vocês aí do que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje eu não estou com meus articuladores semi-ajustáveis porque nem todos os dentistas me devolveram, sabe? Então a gente está com um articulador aqui improvisado e é com esse daqui que eu vou conseguir fazer e mostrar para vocês, tá? A gente recebeu aqui a marcações do doutor, né? Linha média, linha de canino, a linha de sorriso alto, no caso aqui, né? A gente fez um processo de moldeira, de placa base, de rodete, né? Então a gente marcou a DVO do paciente e a gente vai começar a fazer a montagem. Eu tenho o costume de fazer a montagem, só que eu não retiro toda a cera, certo? Geralmente eu tiro um pedacinho dela e vou trabalhando quase dente por dente. Tá vendo? Então eu retiro toda a cera dela, de um dente praticamente. Rafa, Oi. você tem a plaquinha de dentes que você vai montar aí para mostrar para ele? Tenho sim. Tenho Tá. sim. Esse é um dente Então, nacional, tá? Ele é um dentinho simples que eu peguei só para a gente fazer a demonstração para vocês, mas isso aqui varia de paciente a paciente, de doutor para doutor, qual é a escolha do dente, sabe? Se você quer um dente melhor, um dente mais harmônico, mais com tripla camada, um dente com mais qualidade, geralmente é vocês que me passam o que o paciente quer, né? Essa cor ou tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, só para que vocês entendam, aí a seleção de dentes, a gente selecionou, digamos, uma sessão, né? Naquele dia que a gente fez o registro, a gente passa para o laboratório, que a gente gostaria de dentes da cor 67, 69, dentes triangulares, e ele vai medir daquela linha de distal de canino. A distal de canino é a distância que tem dessa plaquinha de dente de distal de canino a distal de canino. É onde ele vai encaixar esses 6 dentes aí. Isso, aproxima aí, mostra isso aí, Rafa. Tá vendo a linha alta do sorriso, a distal de canino? Ele vai colocar esses 6 dentes entre essas duas linhas, que é a linha de canino de um lado até a linha de canino do outro lado, onde a cervical do dente vai estar adaptada ali naquela região da linha alta do sorriso. Então, o que o Rafa faz, que é uma coisa interessante? Ele não remove todo o rodete, porque ele vai manter sempre essa referência, sabe? Essa referência que a gente precisa do posicionamento de cada dente para não fugir desse rodete de cera que foi arduamente trabalhado na boca do paciente. Então, ele só cria o espaço na cera para encaixar dente a dente aí. Tá bom? Toca aí, Rafa. Tá. Doutor, se o senhor quiser ir falando, você que tem mais bagagem com os alunos, pode ir falando aí. Não, qual que é. Tranquilo. Qualquer dúvida assim que eu acho que pode ser explicado, eu vou falando, tá? Você vai começar pelo incisivo central aí, então, né? Isso, eu começo ele pelo central. Perfeito. No caso aqui, como é uma boca só superior, a gente não tem aquela montagem de fechamento de molar, né? Aquela onde a gente começa do molar e depois vem fechando no caso da inferior, quando é dupla. Então, no superior, a gente só vai posicionar ele aqui na linha média. Eu posiciono onde eu acho que ele tem que ser, com um overjet, diminuindo melhor o espaço dele ali. Tá? Posicionando ele na cervical dele certinho. Tá? E aí a gente trabalha muito aqui com o gotejador elétrico. Então, onde eu fixo, eu fundo bem essa cera para que ela haja um contato bem, para que ela fique bem resistente ali para a hora que vocês forem provar não deslocarem os dentes. Opa. Eu venho e retiro mais um pedacinho do dente
sem estar tirando todo o rodete para não perder a referência. Eu tiro ali somente o necessário, olha lá. Ele fica com o rodete. E depois eu retiro para fazer a parte da ceroplastia. Ó. Tá vendo? Ele já vai tomando forma. Com esse método do rodetezinho ali, ela já vai... Ó, a linha de canina era até aqui, ó. Ó, já se tomou um pouco da forma do nosso arco lá. Já a gente pode caracterizar, trazer o colo cervical mais para fora. A gente pode trabalhar mais mais apinhado, né? Um dente mais caracterizado de jovem. Aí depende muito de cliente, de dentista, né? De doutores. A gente vai trabalhando conforme cada um gosta, né? Então eu vou montar o lado esquerdo do paciente. Pessoal, observem que tipo ele monta o siso central com a mesial. Lembra aquelas características que eu passei em aula? Aonde que monta o central? A mesial dele vai estar tocando na linha média, a cervical na linha alta do sorriso, a incisal levemente vestibularizado. Se vocês seguirem aquilo que foi passado para vocês naquela aula teórica, vocês vão perceber que à medida que ele vai montando, ele vai respeitando aquelas situações, tá? São as posições dos dentes. Como ele falou, o ângulo de inclinação, se você perceber, o canino está levemente com a ponta dele mesializada. Eles estão, isso, ó, o longo eixo do dente. Então, você vai armando ou montando esses dentes respeitando algumas características estéticas. Agora que ele montou o lado, o que ele tem que fazer? Fazer do outro lado que fique harmônico com o lado que ele já montou. Tá? Então, ele vai respeitar essas angulações, respeitar essa oclusão que tem ali com a arcada inferior e vai montando esses dentes para que comece a construir uma reabilitação de prótese, comece a construir posicionamentos de dentes adequados. Ali, só um detalhe, né, Rafa? Que às vezes esse dente, por exemplo, aí tem espaço para encaixar o dente. Em alguns casos não tem, né, Rafa? E quando não tem, o que você faz aí? Nesses casos aqui, que nem esse aqui, eu vou ter que dar uma desgastada na cervical dele. Legal aí, ó. Isso aí é uma coisa importante. Geralmente, o que a gente faz? Quando a gente deixa a placa bem fina, como é o caso dessa aqui, que ela tá com uma espessura bem legal, a gente vai ter que dar uma desgastadinha na cervical do dente. Tá vendo? Para que o colo dele encaixe melhor e para que a gente deixe um overjet
igual ao do outro lado, no caso, né? Legal. E nem aqui Perfeito. nessa inferior, ele tem um apinhamento Uhum. natural dele, né? Então eu vou ter que dar uma desgastadinha aqui, só um minutinho. Mostra onde você desgasta ali. É bem na região cervical, por palatina ali, tá? Coloca ali depois ali na... Só para mostrar mais ou menos onde você vai desgastar esse dente aí, para eles entenderem. Tá. É que eu não arrumei o motor. Faz Não, favor, não tem isso. problema. Mas só mostra, qualquer coisa você pode mostrar ali. Isso, olha lá, ó. É. Ele pegou uma fresa e lá naquela região cervical, indo por palatino, mostra o vestibular do dente. Professor, Oi, oi. eu não estou conseguindo enxergar porque quando o senhor fala, aparece a sua foto. Você pode fixar ele na tela. Como que eu Fi- faço isso? Me explica. Você quer? Você vai Porque clicar na pessoa que você quer. Você está no celular ou no computador? eu estou no computador. No computador, você clica em cima da foto da pessoa principal, né, que vai fazer. Você clica e tem a opção ali com o botão da direita, fixar Deve ser PIN vídeo, né? Oi? Eu acho que é isso. Mudou para ele. Poxa, Mudou? obrigada. Então deixa fixado, então vai aparecer sempre ele ali, tá bom? Ai, brigadão, valeu. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai mostra a face vestibular aí, tá? E aí, depois de você mostrar a face vestibular, Rafa, você vai mostrar qual que é a região que você vai. Ó, ali, olhando o dente por vestibular, tem a região cervical, onde está o dedo indicador dele ali. É nessa região por trás ali, ó. Por Nessa trás, região ele vai aqui. criar um espaço ali. Ele já tem uma concavidade ali que vai criar o espaço. Olha lá. Pode mandar bala, Rafa. É isso aí. Para que ele está criando? Para ela sentar melhor sobre aquele plano, sobre aquela base de acrílico que não deixa ele ir um pouco mais para cima, um pouco mais para trás, para a palatina. É isso que ele vai fazer. Uhum. E eu, geralmente, eu não desgasto a cervical do dente, porque às vezes a gente tem que fazer uma seroplastia onde ele defina melhor o colo. Então, eu nunca desgasto totalmente o colo do dente. Tá? Legal. Independente se é nacional ou se é um dente importado, geralmente eu desgasto ele o mínimo possível. Nem que eu faça isso aí umas 2 ou 3 vezes, sabe? Porque é onde eu vou conseguir fazer com que eles... Bem, eu ia falar que tava um capricho, mas eu não gosto de falar isso, porque parece que eu sou você. Mas tá um capricho, mano. Parabéns. Não entendi. Opa. Colocando o dente sempre fechando, tipo, fechando a boca, né? Isso. Sempre ele coloca o dente e oclui para ver se ele não está pegando no antagonista. Entendi. Tá? Porque ele tem que respeitar também. Por isso que a prótese total é uma reabilitação grande, porque você tem que acertar a estética, você tem que acertar a função, você tem que acertar a oclusão do paciente. Então ele vai colocando, posicionando para que esteticamente ele acompanhe aquele desenho desse rodete de cera, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele oclui para ver se ele não está tocando demasiadamente num dente do inferior. Por isso que é importante, quando a gente está fazendo esse projeto em cima do rodete de cera, é legal de a gente acertar, não só olhar para o dente, para a arcada que a gente está fazendo a prótese total, mas também olhar para o antagonista. Se tiver dentes muito instruídos, a gente tem que cuidar, porque isso vai atrapalhar nessa montagem de dente. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes oclusais nas próteses inferiores. Às vezes, a gente percebe, avaliando o antagonista, que esse antagonista ele está com os dentes muito desgastados, então não adianta só você mexer no de cima, você também tem que mexer no de baixo. E assim ele vai fazendo a montagem. Ele coloca o dente e acrescenta um pouco de cera nesses dentes para que eles fixem nessa posição. Porque um segundo passo, a hora que ele montar todos os dentes, ele vai para uma
uma fase que a gente chama de ceroplastia, que é não só para devolver a estética dos dentes, mas para devolver a estética gengival. Ele vai trabalhar em toda a parte da cera que segura o dente, que simula a gengiva, fazer com que essa ceroplastia se pareça muito, a parte rosa da prótese total se pareça muito com a gengiva de um paciente. O nome dessa parte chama-se ceroplastia. É uma parte que a gente faz depois de montar os dentes. Geralmente a gente faz uma técnica aqui no laboratório, a gente põe o dedo para mais ou menos dar a impressão de que é o lábio do paciente, né? É uma coisa banal, mas nos ajuda bastante, às vezes, para ver ali questão de incisal, posicionamento cervical do dente. Então, eu sempre passo para a rapaziada aqui que, para dar uma olhada na angulação, coloca o dedo para que a gente tenha uma imitação, no caso de um lábio aqui, caso que a gente, às vezes, tenha uma dificuldade muito grande. Legal, isso aí, Rafa. Boa dica aí. Eu não costumo deixar muita cera e depois eu gosto de trabalhar depois na ceroplastia, sabe? Então, geralmente eu tento deixar os colos deles mais livre possível para a gente ver inclinação, angulação, ver o fechamento, né? Ó, que nem aqui, ó, nesse caso aqui, ele tá com desnível maior. Então eu tenho que tentar fazer o fechamento melhor possível aqui, ó. Tá vendo? Para não deixar esse espaço tão grande. Isso vai variar de paciente para paciente. Então, tentar fazer um sorriso mais harmônico um pouquinho. Deixa eu só... a gente usa uns produtos no laboratório para dar uma limpadinha no dente. Geralmente a gente faz isso mais no final, né? Mas agora, para estar mostrando para vocês, tentar ficar mais limpo, mais liso. E fala para eles com o que você está limpando, Rafa. No caso aqui de limpeza de cera, a gente usa um produto chamado Remox. É um produto muito bom, então ele retira bem aquela gordura da cera. Então ele fica para futura aderência melhor da prótese, da próxima cera que vem, né? Então o nome desse produto é Remox. É um produto legal. bem E percebam bem isso legal. que você vai ver que ele vai usar novamente esse Remox o dia que for fazer uma acrilagem, antes de fazer a prensagem da prótese, você acaba usando ele de novo, né? Pra tirar, a gente antes faz de prensar, para não ficar cera entre o acrílico e o dente, né? isso. Antes de a gente fazer a perfuração em cada dente, quando tá ela na parte da inclusão, a gente faz um furo na cervical do dente. Por exemplo, aqui assim, a gente pega e vai fazer um furo, um furo na região para melhor aderência do acrílico no dente, sabe? E para que não caia o dente futuramente, e não dê algum outro tipo de problema. Legal. Vamos programar depois, então, Rafa, o dia que você for fazer uma prensagem aí de um caso, aí a gente programa de fazer esse vídeo de você fazendo a prensagem dessa prótese total aí. E a gente não passa óbvio, não um caso inteiro, né? E a gente passa quando a gente está nessa etapa que a gente já terminou a lavagem com água quente, com sabão, a gente passa o Remox, lava de novo com água limpa, não é com a mesma água, e daí a gente começa a fazer essa perfuração. Na hora do acrílico, a gente passa mais um líquido chamado Opala.
É um líquido onde ele tem um agente de união entre o dente e o acrílico, Show. sabe? Legal. Então, para a gente sempre tentar diminuir o maior risco possível de ter uma queda de dente ou ter que soltar o dente daqui 1 mês, 2 meses, entende? Beleza. Então agora você finalizou os 6 anteriores, né? Então Isso. está montado os 6 anteriores, você está partindo. Então, pessoal, percebam que você faz a montagem de um lado, monta o outro lado, e a partir dos 6 dentes anteriores montados, agora ele vai montar os posteriores, que não é aquela placa de dentes, é outra. Você tem a plaquinha para mostrar para eles? Tem aqui, só que eu bati com o Ah, ele dedo, já quero- desmontou ali. Ok, mas tem uma outra plaquinha onde tem dentes posteriores, gente. Então, é uma Isso. plaquinha onde vão ter dentes posteriores e não mais dentes anteriores. Então, agora ele vai... Por isso que para uma prótese total, a gente precisa de 2 placas de dentes. Uma placa de dente que vai de canino a canino e outra placa de dente que tem um jogo de pré-molar até molar de um lado e pré-molar até molar de outro lado. Então, é sempre 2 placas de dentes que são utilizadas para fazer montagem de dentes de uma prótese total. Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente já vai começar a trabalhar com os posteriores, né? Aqui a gente vai fazer a oclusão deles. Deixa eu só colar o canino aqui que ele não grudou bem. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao overjet mesmo. Qual que é como O que você baseia que vai dar certo, que essa mordida vai ficar correta, que não vai pegar nos dentes de baixo? Ok, deixa eu te adiantar assim, então. Na verdade, retroceder, tá? Quem determina isso é lá naquela nossa montagem de dentes inicial, sabe? O registro intraoral inicial. Lembra que a gente cria todas as referências de volume vestibular, que a gente cria todas essas referências, Sim. linha média. Então, Sim. quando eu tenho esse rodê de cera, basicamente ele respeita esse posicionamento do overjet, porque a minha cera, quanto mais próximo você manda para o laboratório, se você manda um rodete de cera completamente sem ajuste intrabucal, ou seja, um volume demasiado, você manda ou faltando volume, fala, eu só tirei a dimensão vertical aqui, tirei não, mas eu registrei a dimensão vertical aqui do paciente e mandou para o laboratório sem referências de volume vestibular, inclinação, o que provavelmente vai acontecer? Esse tipo de erro que você está sugerindo que possa vir a acontecer, ele minimiza quando você deixa ele pronto para que o laboratório apenas remova a cera e vá montando de acordo com aquilo que você registrou. Então, o overjet e o overbite, ele está exatamente de acordo com o padrão do rodete de cera que você determinou. Por isso que ele, por exemplo, como é que eu sei que a curva de SPI agora nos posteriores vai ser adequada para aquele paciente? Porque o rodete de cera, ele foi desenhado na boca do paciente. Então, ele respeita essa curva de SPI que está ali no paciente. Como é que eu sei que esse não vai ter um contato maior ali? Por quê? Porque o rodete de cera foi registrado exatamente com aquela posição. Então, isso facilita. Por isso que na clínica, vocês vão perceber isso no semestre que vem, o dia do registro intraoral no paciente é um dia crítico. É um dia que leva bastante tempo. A gente fica muito tempo adequando esse registro para que ele fique o mais próximo possível, ideal, para que quando chega ao laboratório ele tenha o maior número de referências e quando vem esses dentes ele tenha o menor número de interferências. Tá? Isso que a gente espera sempre. Tá? Então, com base nesse registro do rodete de cera que isso vai diminuir essa chance de erro. Uhum. Ou ainda está na dúvida? Não, eu entendi, mas que medo, né? Não é uma coisa simples. Por isso que eu digo, a prótese total é uma reabilitação.
A gente está mexendo com muito detalhezinho, como eu falei, detalhe estético, detalhe funcional, detalhe oclusal. Então, a gente mexe com muitas variáveis que isso pode comprometer lá na frente. Então, não é à toa que a gente precisa passar por todas as fases. Agora, eu quero que vocês entendam, porque tem gente que fala assim, eu moldo uma vez e mando a minha prótese vir pronta. Qual a chance de dar um erro nesses casos? Hein? É grande, não é? Então, agora, fazendo tudo isso, moldagem anatômica, moldagem funcional, registros intraorais. Aí o Rafael está montando os dentes. Isso, depois dessa montagem, volta para a gente provar, ver se tem qualquer tipo de alteração. E se tiver, é simples, está em cera. O que você pode fazer? Solta o dente, reposiciona esse dente lá na boca do paciente, prende esse dente novamente ali e manda o laboratório agora fazer o que a gente chama de acrilagem, que é o processo final. Entendeu? Entendi. O quanto mais vocês me derem informações, melhor vai ficar a prótese e não vai ter perigo de voltar. Então, o meu trabalho depende muito dessas informações que o doutor passou. Então, tudo que vocês puderem passar de informação é melhor para vocês, é menos tempo para vocês de perca aí no consultório, sabe? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Por isso que a gente tem que respeitar todas essas sequências. E outra coisa aqui, que ali... Quem que me perguntou ali alguém me perguntou aqui no bate-papo. Peraí, deixa eu ver. Ilana. Oi? A Ilana perguntou. A Ilana. Erro mais comum. A Ilana fez uma pergunta bem interessante, tá? A pergunta que a Ilana fez é o seguinte: qual o erro mais frequente que a gente pode encontrar na montagem dos dentes? É uma pergunta excelente e é o que normalmente eu vejo. Então, sim, o que a gente percebe? Erro no registro, na verdade, aí eu não digo que na montagem de dentes, porque é jogar muita responsabilidade para o laboratório de uma situação que ela está diretamente relacionada com o nosso registro intraoral. Então, talvez a pergunta, vamos lá, eu vou responder as duas. O erro mais comum de quando vem os dentes para a gente provar, eu vou te falar, é erro no registro da relação cêntrica, o paciente vai morder. E esse overjet que vocês estão falando, ele fica muito discrepante, e aí não é um erro por causa da montagem, é um erro porque na hora de finalizar, mandar o paciente fechar para a gente determinar aquela dimensão vertical e a relação cêntrica, o paciente jogou a mandíbula para frente. Então a referência que a gente tem ali nesses casos é que aparentemente parece que a oclusão está certinho no rodete de cera. E aí, quando vem os dentes montados e o paciente tem a engrenagem das oclusais dos dentes para articular, o que aparentemente faz? O paciente joga a mandíbula para trás, para a posição de maior conforto para ele, e aí fica com um overjet muito grande. Isso é muito comum de a gente visualizar e perceber isso aí. Outro erro comum que pode acontecer é a inclinação. Lembra de uma das coisas que vocês escreveram lá na prova, que tinha do que a gente tem que ver no registro intraoral? É o rodete de cera, o plano oclusal anterior, ou o plano incisal. Esse plano incisal é comum se vocês não diagnosticarem ou não deixarem esse rodete de cera paralelo à linha bipupilar, porque o laboratório ele respeita essas inclinações, ele vai montar de acordo com que está o rodete de cera. Então, vem essa montagem inclinada, e aí, como você tem os dentes em posição, é perceptível que um lado, ou seja, digamos que o 21, 22 e 23 estão aparecendo mais do que o 11, 12 e 13. Então, significa que meu plano está inclinado. Então, isso é bem comum de a gente verificar. E o que pode acontecer no laboratório, e isso daí às vezes é erro laboratorial, obviamente em conjunto, que pode ser um erro clínico na hora do registro, é linha média inclinada. A linha média inclinada, ela é pior, sabe o risquinho que a gente faz exatamente na linha média do rodete de cera, onde ele montou a mesial do incisivo central? É preferível, ou é preferível não, é menos prejudicial se essa linha não estiver exatamente no centro do que se ela estiver inclinada. Se essa linha está inclinada, ela está no centro, mas ela está inclinada. Como ela está inclinada e os dentes são montados de uma forma inclinada, isso
prejudica toda a montagem do restante dos dentes. Aí é uma coisa que eu vou observar o plano incisal torto e eu vou observar que essa linha está inclinada, e esteticamente isso é muito ruim, tá? Então, na montagem de dentes, os erros mais comuns é erro de construção da linha média e, obviamente, se você tem a segurança que você está fazendo um rodete de cera, um registro intraoral de uma forma precisa, aí talvez seja o momento de a gente reavaliar o laboratório quando ele está fazendo sua montagem no seu consultório. Você fala, eu tenho meu laboratório que ele trabalha comigo, ele cobra um preço legal, só que vira e mexe eu estou vendo que está tendo um erro na hora de montagem. E esse erro, por que normalmente isso acontece? Imagina se o laboratório tira todo o rodete de cera. Qual a referência que ele tem nesse momento? Nenhuma. Então ele faz uma montagem, de certa forma, aleatória. E quando ele faz essa montagem aleatória, você perdeu qualquer referência. E é um erro. É um erro laboratorial na montagem de dentes. Mas foi ótima pergunta. E aí eu estou passando uma visão clínica, porque essa percepção do erro, ela acontece mais pelo dentista do que pelo laboratório. Tá? A não ser que o Rafael tenha alguma percepção assim que ele vê muito um cacuete ou uma mania dos protéticos que trabalham com ele aí, ou que ele já viu, que tem um erro bem comum nessa montagem. O que eles fazem? Você tem alguma coisa, Rafa? Não, na verdade a gente passa um padrão, né, em respeitar essas linhas. Quando a gente vê que a mordida está muito fora, a gente faz o que? A gente liga para o doutor. Manda foto ou a gente vai até o consultório e fala com ele, olha, a linha média é essa aqui mesmo? A linha de sorriso, de canino? Porque quando está muito absurdo, a gente acaba ligando. A gente sabe que tem alguma coisa errada, ou o paciente mordeu errado, ou não, né? E quando tá, a gente tenta respeitar o rodete, que nem nesse caso aqui que eu fiz a montagem, ele tá com um overjet aqui teoricamente muito grande, ó, não sei se consegue visualizar bem ali, mas ele tá bem fora meu rodete de cera aqui, ó, tá vendo? Entendi. E esse aí que tá, esse é um ponto importante que você tocou, Olá. Rafa. Até uma comunicação nossa. Ó. Olha lá, vocês estão vendo que tem um volume de cera maior do que a montagem dos dentes ali? Uhum. Sim, Vocês conseguem ver isso? sim. Então, o que acontece nisso? Dá quase. É uma situação que é importante às vezes. Por exemplo, lá na faculdade, o que a gente vai procurar fazer? Vai procurar fazer com que esse rodete ele fique exatamente no volume ideal. Por que isso? Porque fica a dúvida no laboratório. Será que ele respeita o posicionamento, joga os dentes bem para fora, ou seja, abre esse corredor bucal, ou se ele deixa esses dentes ocluindo praticamente alinhados com a arcada inferior. Como eu deixei aqui. Isso tem que ser perguntado e questionado às vezes com o dentista. Por quê? Porque às vezes ele tem intenção de aumentar esse corredor bucal, jogar esses dentes mais para fora, porque futuramente ele vai trabalhar nessa arcada inferior, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele pode montar os dentes, ou como ele está montando, está vendo que está vestibularizado, ou ele joga para dentro. Então, isso é uma questão de conversar. E lá na faculdade, e a minha filosofia é que meu rodete de cera ele esteja exatamente na posição onde serão montados meus dentes. Por isso que eu digo novamente, o dia do registro intraoral, no rodete de cera, ele tem que ser muito preciso, ele é trabalhoso. Às vezes a gente faz isso em 2 sessões até clínicas, lá na faculdade, né? No dia a dia você tem que fazer em uma, mas às vezes na faculdade, pela complexidade, a gente faz isso em 2 sessões. Em 2 sessões para que a gente tenha uma perfeita orientação para o meu laboratório. E ele respeite exatamente aquilo que eu estou solicitando no meu rodete de cera. Entenderam? Sim. Toca lá, Rafa. Tá, tô só esperando esquentar aqui um gotejador aqui.
Ó, perceba a inclinação do premolar que ele está fazendo ali, ó. O premolar, basicamente, ele é paralelo ao longo eixo, diferente dos dentes anteriores do canino. Se você perceber o canino, eles são levemente inclinados para a linha média. O premolar, se você olhar para ele, ele é mais reto, ó. Ele fica mais reto no longo eixo, tá? É uma característica de montagem dos dentes, a característica dos dentes naturais, isso. O que o Rafael está usando ali é um gotejador, é um aparelho que ele esquenta essa ponta amarela ali e ele tem uma concha com cera ali também, que ele pode pegar essa cera nessa conchinha e fazer, mas eu não tenho esse aparelho. Não tem problema, você pode fazer na sua lamparina. Você aquece o seu instrumental na lamparina, aquele instrumental de cera, a espátula 7 de cera, você vai aquecer na lamparina e você vai fazer esse mesmo trabalho. Obviamente que para agilizar esse processo no laboratório, eles utilizam um gotejador que é muito mais rápido. Até mesmo para ensinamento diagnóstico, ele é muito bom. Então, ele dá uma precisão bem melhor para a gente. É isso aí. Pessoal, se prepare aí depois que no final vocês vão ligar essas câmeras aí para a gente ver quem está aí. Então, a princípio, eu já corrigi todo o colo dele, deixei ele com a oclusão. Muitas vezes, quando ele tem um dente torto, alguma coisa, o que a gente faz? A gente pega um carbono, bate o carbono e vê aonde está marcando, onde está pegando. A gente vai ali no motorzinho, na fresa, e aonde fez o pontinho, a gente desgasta um pouquinho e coloca ele na oclusão necessária. Tá? Como essa boca aqui, ela tá bem legal, ela tá bem reta, a gente não vai ter muito o que desgastar dela ali. Tá? Agora eu vou para outra arcada.
Ó, nesse caso aqui, a minha cervical do primeiro pré, ela tá ficando muito para fora. Eu vou ter que desgastar um pouquinho do colo dela, ó. Tá vendo? Para que ela entrou um pouquinho mais e fique no corredor certinho. Geralmente a gente trabalha com música, né? Senão fica muito silencioso. Até um... É verdade. Eu, no consultório, eu só trabalho uma com som aí, musiquinha. que senão não dá. Aqui no laboratório também. Aqui a gente está trabalhando com uma cera 9, tá? É uma cera, ela é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais seca. E eu gosto dela também por ela ser dura e ela não ter uma cor muito avermelhada. Isso às vezes pode ocasionar um choque no paciente quando você vai trabalhar com a prova da cera. Depois vocês vão ver na ceroplastia, aonde fica muito vermelho, o paciente acaba não vendo todo o trabalho e fica só aquele vermelhidão, assim, o paciente esquece dos dentes e só pensa que a prótese dele vai ficar totalmente vermelha. Então eu trabalho com uma cera mais rosinha, essa aqui está mais vermelhada, mas ela é só no caso, pro rodete de cera que a gente fez aqui. Isso é algo comum, assim, a cera do rodete é uma outra coisa que a gente trabalha bastante. A cera do rodete tem que ser uma cera, normalmente ela é uma cera mais vermelha, mas é também uma cera mais dura também. Tipo, a Isso, é gente cera vai 7, trabalhar né? com cera 7, ou 9, exatamente, porque se ela for uma cera muito mole, ela pode haver uma distorção, principalmente pelo aquecimento, né? Então, você vai lá, pega num dia de verão, calor, que você está registrando, se é uma cera utilidade, por exemplo, que muitos laboratórios trabalham, que não seria o correto, ele acaba distorcendo todo o registro que você fez. Às vezes, no caminho do laboratório, levar isso, o motoboy dentro daquela caixa dele lá, o calor e tal, ele deforma essa cera. Então, a gente precisa de uma cera que tenha uma certa resistência. Agora, para ceroplastia, a cera que ele usa para grudar é uma cera 7 ou 9, só que não é uma cera vermelha, é uma cera rosa. E essa cera rosa já vai fazer parte de uma confecção da parte gengival do paciente, que normalmente tem uma coloração mais rosa e não muito avermelhada. Existem até possibilidades de fazer essa ceroplastia, ou seja, fazer esse acréscimo de cera com ceras caracterizadas. Tem laboratórios que fazem a construção da parte, eu coloco uma cera um pouco mais rosa num ponto, uma mais translúcida no outro, uma cera um pouco mais rosa em outro lugar, mais avermelhada em outra, para simular realmente uma ceroplastia e simular uma gengiva natural. Então, na prova dos dentes já fica muito parecida com o que seria o natural. Isso. Aqui a gente vai fazer uma
quase nesse sistema que o doutor falou. Eu trabalho com uma cera um pouquinho mais branca na cervical dela para imitar como se fosse uma raiz. E depois a gente põe uma cera 9 onde ela fica mais rosinha. Porque também a gente tem um custo maior desses tipos de cera. Então, às vezes, quando o doutor quer, a gente acaba colocando sim, mas há um custo um pouco mais elevado. E muitos não pedem, né? Exatamente. A prótese total, ela pode variar desde de um valor razoavelmente baixo, ali vamos falar em R$ 300, até uma construção inteira, do começo ao fim de uma prótese, passando de R$ 1.000, entendeu? Laboratorialmente falando, sabe? Esse custo ele pode variar. O que vai variar esse custo? Qual cera que o laboratório usa. Então, digamos, meu laboratório ele só faz enceramentos ou ceroplastias caracterizados, com vários tipos de cera. Só uso dentes que são dentes mais caros, dentes importados. Aí já muda o custo. Então, a caracterização tem mais um custo. Então, eu posso agregando valores a essa minha prótese e que ela vai ficando cada vez mais onerosa para mim e, consequentemente, para o meu paciente. Então, eu tenho meu vizinho lá, que eu sei que é dentista, ele faz prótese total, ele cobra R$ 500 a prótese total. Com certeza, ele deve usar dentes mais baratos, um laboratório que faz uma montagem com um custo menor, e, obviamente, se ele faz com um custo menor, ele tem um menor cuidado, provavelmente. Ele não caracteriza as próteses, e os dentes são dentes mais em conta. Então, o preço final para o paciente ele pode variar também. Ele pode ir desde um preço muito simples, barato, até, obviamente, um preço bem mais elevado. E não que o dentista só está cobrando em cima desse trabalho, mas que ele tem um custo laboratorial de tudo isso, sabe? Obviamente, a hora clínica do dentista também é importante, mas o objetivo é que a gente faça, independente do custo laboratorial, que a gente faça a nossa parte da melhor forma possível, que isso minimiza erros futuros, assim. Então, lá, já fechamos a outra meia arcada, tá? Tá no corredor. Ele está com a curva de SPI natural do paciente, né? Não foi nós que programamos isso quando é uma total lá no consultório, onde é uma dupla, uma superior e inferior, né? Então a gente
praticamente ela está montada, né? Então ela está aqui ainda com o rodete que eu gosto de manter. Depois que ela esfria bem essa cera, aí eu retiro isso aí para começo fazer a ceroplastia. Essa hora ele tem o cuidado, porque essa cera que ele colocou é uma cera quente, então ela está passível de movimentação desses dentes. O que acontece é que ele espera um pouco essa cera secar e quanto mais ela esfriar, mais firme vão ficar esses dentes. Depois disso, na hora que ele finaliza, esses dentes já estão adaptados, o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar a cera, que ele chama da ceroplastia, para quê? Para agora deixar o mais próximo parecido do que vai ser a prótese total do nosso paciente. Entendeu? Então, se vocês olharem ali, mostra ali a região palatina isso, olha ali, ó, tá vendo que fica um volume de cera ainda excedente? Esse volume de cera excedente, ele não é mais necessário. Ele me serviu lá na hora do registro para estabilizar o rodete superior e inferior. E onde é que ele acrescentou esses dentes? Ele acrescentou em toda a face vestibular do meu rodete de cera. Então, toda a face vestibular do meu rodete de cera que serviu de orientação para que ele montasse esses dentes. Agora, toda essa parte palatina, ele vai ser removido e ele vai fazer o que ele chama de ceroplastia para acomodar isso nessa base de acrílico que está ali. E essa acomodação dessa cera nova que ele vai colocar ali, ele vai tirar essa cera, esse excesso de cera e vai acrescentar cera em regiões onde ele acha que seriam regiões importantes para demonstrar ou para essa nossa prova, que a gente chama prova de dentes ou prova funcional, que isso vai para o consultório ou vai ali para a clínica, para que a gente prove no paciente, ele tem uma noção exata e uma noção prévia de como vai ficar todo esse trabalho em boca. Então, isso é algo previsível. Então, nenhuma prótese ela pode ser acrilada sem antes ter feito uma prova funcional, sem antes a gente provar e o paciente visualizar e aprovar essa montagem de dentes, essa ceroplastia. Às vezes ele pode falar assim, ó, o acerto na montagem de dentes está ok, mas tem muito volume de cera. Então a gente corrige esse volume de cera, inclusive, que faz parte dessa nossa prova funcional. Então o erro ele pode acontecer não só na montagem, mas também no volume de cera que foi acrescentado para fazer a ceroplastia. E esse volume ele tem que estar exatamente como vai ficar a minha prótese total depois. Se ficou muito volume, não adianta falar depois, não, quando vier a prótese ela vem com menos volume. Não, ela vai vir exatamente com o volume de cera que tem aí. Porque tudo que está sendo construído agora, ele vai, depois que a gente vai demonstrar isso numa aula de acrilagem, ele vai ser transformado, que está em cera, em um acrílico próprio para isso, tá? Um acrílico da cor que a gente vai selecionar, se é rosa médio, rosa claro, rosa escuro. Então, esse acrílico que a gente vai selecionar, ele vai ser o substituto da cera. O dente, ele permanece esse. A posição do dente, ele vai permanecer essa. Mas a cera, não. A cera, ela vai ser removida. Porque num processo de aquecimento, que a gente vai falar numa próxima aula sobre a questão de acrilagem, vai aquecer dentro de uma mufla e de uma panela, vai aquecer, vai derreter toda essa cera, vai ficar o dente somente dentro dessa mufla e o espaço onde a cera estava, porque essa cera ela vai ser evaporada ou ela vai ser removida. E onde ficou esse espaço da cera, a gente complementa com a resina específica para essa parte gengival. Alguma dúvida por enquanto aí, pessoal? Não, professor. Nenhuma dúvida. Posso começar, professor? Ele removeu toda a cera em excesso que tinha na região palatina. Estão vendo? Ó? Lembra que tinha um volume grande? Ele removeu o excesso e agora ele está reposicionando
prendendo esses dentes na região palatina, não só prendendo, mas ele está deixando ele com um formato dessa cera exatamente como vai ficar em boca depois, para não ficar nenhum volume muito excessivo, para não ficar um espaço entre o dente que foi montado e a base de acrílico, que vai ser a base da prova. Porque, inclusive, essa base de acrílico que está ali, vocês estão vendo essa base de acrílico? Essa base de acrílico, inclusive essa base de acrílico, ela é substituída no processo que a gente chama de acrilagem. Ele serve como uma base de prova. O nome dele é base de prova. Tá? Vocês confeccionaram aquela moldeira individual, depois a gente confecciona uma base de acrílico sobre o modelo funcional, e isso vai ser substituído. A única coisa que não é substituído dessa fase de montagem de dentes para uma prótese definitiva são os dentes. Os dentes vão permanecer o mesmo, mas a base e a cera, ela vai ser substituída por um material de melhor precisão, de melhor acabamento, de menos bolha. Então, a gente transforma tudo isso em algo de maior durabilidade. E agora ele está acrescentando cera. Pode seguir aí. Se puder colocar um pouquinho mais perto a filmagem, só para ver onde é que está sendo colocada essa cera, olha lá. Tá sendo isso, olha lá, está sendo acrescentado. Olha lá no lateral como tem um espaço ali às vezes. E esse espaço ele tem que ser preenchido. Ele tem que ser, senão ficariam defeitos nessas regiões onde isso aparentemente na língua, nessa sensação dentro da boca, ela não seria interessante. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando um pouco de cera e acrescentando nessa região palatina. Olha lá, tá vendo ali mostra a colherzinha ali, ó. É uma colher que tem ali, ó, com cera dentro. Lá dentro onde pega a cera ali, ó, onde pega a cera. Ó, tá vendo? Ali é uma colher onde tem um monte de cera ali. Ele pega, porque essa ponta dourada que ele tá na mão, ela é aquecida, ele coloca ali dentro, pega um pouco de cera e leva lá, ó. Essa parte é aquecida. Ele pega a cera, ó, pegou um pouco de cera que está ali e leva isso lá na região palatina. E ele vai acrescentando. Importante, essa cera ela não pode subir na região oclusal e nem subir muito na região vestibular. Porque isso vai atrapalhar no resultado final da minha prótese. Aqui eu não engrosso muito, porque aqui está um pouquinho mais espesso, mas é porque depois eu vou fazer o contorno dos dentes, igual a gente tem os naturais na boca. Então a gente consegue, eu vou tirar um pouquinho dessa cera que ficou aqui. Daí a gente vai limpar, como o doutor falou, a gente vai fazer uma esculturinha de gengiva aqui na parte da lingual. Então agora aqui é só esperar um pouquinho ela secar. Pode ver que ela tá mais, aqui tava mais rosinha, ela tá quente, tá meio forte o foco. E aqui que já tá tá ficando mais rosadinha, um rosa mais escurinho, já tá quase secando. Então, a gente tem o tempo de presa dela, o tempo de esperar ela ali dentro. Aí a gente pode, enquanto espera ali, para a gente depois fazer o recorte, a gente pode começar a fazer a seroplastia da parte vestibular. Eu vou estar usando uma cerinha branca, que é uma cerinha que a gente vai estar usando. Geralmente eu uso em todas as próteses aqui.
Ela é uma cera mais para a gente fazer a escultura da cervical. Tá, onde a gente joga ela mais só na cervical do dente. Depois ela fica dá uma corzinha melhor na cera, fica um pouco caracterizada. Essa cera branca ela tem a mesma resistência do que a cera 9 ou a cera 7. Então ela não chega a ser mais mole, ou ela tem a mesma, depois que ela endurece, que ela esfria, ela fica com a parte bem, ela fica bem dura quanto a cera 9 ou a cera 7. Então em questão de calor e ela não vai ter esse problema de alteração por ela ter uma outra cor ou não. Mostra onde você está colocando essa cera aí, mais próxima aí. Você deixou uma rosa mais perto do dente e está colocando a outra mais para cima ou ao contrário? Ou só está colocando mais... Não, eu só estou colocando por enquanto só a branca. Só a branca onde você está colocando? Isso, só para dar aquela aparência de cera caracterizada, sabe? Tá, e aonde você está colocando ela ali? Perto da cervical dos dentes? Isso, a gente está colocando na região aqui da cervical dos dentes, para que ela tenha uma extensão, fique mais esbranquiçadinha, fique como se fosse algo natural mesmo, sabe? Ok.
Eu faço toda ela, como a gente vai ter que fazer ela para demonstração toda, a gente faz toda primeiro. Não dá pra gente fazer meia arcada e vir com a cera rosa na meia arcada. Tá? Agora a gente vai fazer a cera rosa aqui. Ó, dá pra gente mexer aqui já. Na inferior, na superior, perdão, aqui na parte da lingual, como a gente já endureceu a cera e a gente espera a outra secar ela lá, a gente vem fazendo o recortezinho dela, ó, um desenhinho da anatomia do dente. A gente usa um Malecron no laboratório. A gente vem limpando essa cera aqui, deixando um recorte bem suave, para que tenha menos volume possível na boca do paciente. Legal, essa é uma posição boa de a gente ver, tá, Rafael? Assim, nessa proximidade, assim, é bacana. É que o meu cameraman aqui já tá tremendo. Esse é um braço articulado aí que tá segurando, então. Esse é o Adriano que trabalha com nós aí. Tá de castigo hoje, fazendo serão aí. É isso aí, cara. Obrigado aí, Adriano. Opa. Então, não sei se o Adriano consegue filmar bem ele aqui. É que a gente conseguiu reduzir bastante, ó. Quando vocês passarem a língua aí nos dentes de vocês, vocês vão ver que não tem espessura nenhuma entre a gengiva e o dente, né? E aí é legal de vocês verem, pessoal, que assim, não é só o conhecimento da anatomia em si do dente, mas de todo o conjunto, dente, gengiva, palato. Então, tudo isso é importante que a gente conheça para que isso seja reproduzido e que fique o mais natural possível nos pacientes, porque isso vai para a boca e qualquer alteração, isso é muito perceptível, sabe, nos pacientes. Então a gente tem que deixar o mais sutil possível, e aí sim vocês estão vendo quão trabalhoso é fazer um processo de prótese total, assim, sabe, esse tempo de construção, montagem de dentes. Então, assim, dos tempos, talvez o Rafael levou menos tempo, ou vai levar menos tempo colocando os dentes em posição, se você tiver esse arranjo do rodete ser alinhado, do que propriamente fazendo essa finalização, esse acabamento, esse cuidado na região cervical dos dentes, tirando o volume excessivo, tal. Então isso da preocupação e o cuidado que isso tem que ser avaliado na hora, inclusive, de selecionar um laboratório, sabe? De optar por fazer, meu laboratório faz tudo muito rápido, ok. Mas o rápido não significa que está sendo efetivo ou está sendo feito de qualidade. Então, avalie isso sempre, tenha essa percepção daquilo que é realmente cuidadoso, sabe? A gente tem que tentar fazer com que pareça o melhor possível e nem sempre o barato é um bom negócio, né? Às vezes você tendo que remarcar o paciente é um tempo de cadeira que você perde tendo um outro paciente. Às vezes você economiza na prótese, mas perde o tempo refazendo por algum protético que não está tão respeitoso assim com o seu trabalho, né? Ó, então aqui praticamente depois a gente só vai passar um outro produto chamado
um new lamp, né, que a gente chama aqui no laboratório, onde a gente vai alisar essa cera aqui. Mas, ó, eu já deixo limpinho. Os dentes estão limpinhos. Tem laboratório que faz a duplicação dessa rugosidade do céu da boca na prótese do paciente. E tem alguns que fazem direto. Só que isso é um pouco errado, porque tem uma função dessa rugosidade ali. E se você não fizer ele exatamente como ele tem na boca, isso pode dar um problema maior pro paciente. Então, não sei se tá... Como é que não tá ajudando muito minha iluminação aqui? Vamos ver aqui. Não, ok. O que ele está falando, tá vendo que na região, a partir dos incisivos ali, entre os dois incisivos, indo em direção à ráfia palatina, existe uma divergência. Alguns laboratórios, eles deixam liso, outros laboratórios tentam copiar a rugosidade palatina, sabe? Essas rugosidades que estão ali no modelo, tá vendo? Inclusive, existe uma técnica onde você faz uma cópia dessa rugosidade palatina da boca do paciente, e essa cópia, você imprime isso ali. Imprime de que forma? Você faz uma cópia, coloca uma cera nessa região e cola essa cera nessa região palatina. Então, você reproduz exatamente a mesma rugosidade palatina que o paciente tem na mucosa natural dele. Isso mesmo, a gente tem feito bastante no laboratório. Então, aqui a gente vai começar a preencher a parte vestibular da seroplastia aqui no paciente. Tá muito demorado, professor? Que daí a gente só faz meia arcada, qualquer coisa. Quanto tempo você acha que vai para fazer a... Se você, qualquer coisa, conseguir pelo menos mostrar essa meia arcada, mas mais dentro, mais próximo, aí vendo como é que você está colocando essa cera, pode ser, porque o outro lado vai ser repetido e reproduzido, né? Isso, é a mesma coisa, né? Então, você já acrescentou na região cervical aquela cera e agora você está acrescentando para cima, já mais próximo ao fundo do vestíbulo, mais na região intermediária, né? Isso. Eu gosto de, nessa parte aqui, é um detalhe de cada um, eu gosto de fazer ele mais espessa um pouco essa gengiva. Porque eu gosto de fazer a caracterização desgastando bem ela, deixando ela bem mais magrinha daí. Essa parte da seroplastia, ela é um pouquinho mais chata, ela é um pouquinho mais demorada. Ela faz parte de todo o processo aí, né? Então, Tem que secar, esperar esfriar a cera, né? Coloca, tá vendo? Ó, o Rafael tá colocando um excesso de cera porque depois ele vai trabalhar na redução.
E uma coisa que é legal comentar também, sabe, pessoal, na montagem, a hora que está respeitando todo aquele rodê de cera, existem algumas características que às vezes elas são particularidades de cada dentista. Por exemplo, eu particularmente eu gosto das minhas montagens um pouco mais próximas do natural, assim. Então eu gosto de deixar às vezes um leve apinhamento entre o lateral e o central, principalmente em mulheres. Não fica apinhado, mas ele fica levemente com a borda incisal sobre o central. Eu gosto de tirar um pouquinho da borda do canino, porque esses pacientes normalmente são pacientes mais velhos que já não têm essa borda, essa ponta do canino tão evidenciada. Então, traduzir essa montagem de dentes para algo mais específico, mais personalizado de acordo com o interesse do paciente. Isso, obviamente, a gente vem através de uma conversa, daquela anamnese inicial, sabe? Naquela conversa, primeira consulta, onde você escuta, percebe qual que é a característica do paciente, como é que ele é. Então, daí a gente vai fazendo o quê? A gente vai deixando essa montagem de dentes, ou fazendo com que essa montagem de dentes fique o mais parecido ou mais próximo do natural, tá? Porque muitos pacientes não gostam de falar, eu quero uma dentadura que pareça uma dentadura, eu quero que pareçam meus dentes naturais. Então a gente trabalha nisso também. Isso é possível sem fugir daquele alinhamento vestibular, sabe, do rodete de cera. Uma leve inclinação, uma giroversão às vezes no lateral, ele não vai sair do processo oclusal, ele não vai sair do volume vestibular que você deixou para os seus dentes. Então, você pode fazer isso. Obviamente que a maioria das pessoas, né, Rafa, pede que os dentes fiquem alinhados, né? Mas aqui, a hora que o doutor estava falando, eu já fui dar uma mexida, já que o doutor falou. Eu também prefiro fazer ela mais caracterizada. Eu não gosto de tecla de piano, como a gente diz no laboratório, né? Todas isso, retas. Aqui, ó. Aqui eu já dei uma apinhada, coloquei o colo dele um pouquinho para trás, o colo do canino aqui eu já coloquei um pouco mais em forma de lança. É isso aí. Tá vendo que isso são personalizações que não precisa aí que tá. Às vezes isso não é um custo de material, não é nada. É você ter essa percepção estética que você pode devolver algo um pouco mais natural para o seu paciente. Isso, para mim, as próteses sempre vêm montadas normais e eu sempre, na boca do paciente, altero, mexo, desgasto um pouquinho uma borda incisal, que eu acho que está muito evidenciado, depende da idade do paciente, o que ele percebe, eu vou fazendo isso aí, ó. Então, depois que o Rafael colocou a cera daquele lado, ó, do lado direito aí, o que ele faz? Ele vai trabalhar no contorno cervical de todos os dentes. Ó. Ele vai tirando a cera com uma espátula Lecron, já redesenhando novamente a questão cervical desses dentes. Olha lá, ó. Ele expôs novamente o incisivo central a quantidade necessária, ele vai expor agora o lateral. Então, tem um formato já pré-definido dos dentes, onde você montou, onde a partir de agora, ele vai fazer o que a gente chama de ceroplastia. O que é ceroplastia? É agora devolver com o formato anatômico cervical da região da gengiva. Então, a gengiva, a partir de agora, ela está sendo esculpida. Então, ele é preferível, é mais fácil você acrescentar e depois ir tirando, do que, faltou um pouco aqui, coloca. Agora faltou um pouco naquele outro dente, coloca. Então, ele vai fazendo essa ceroplastia, que vai simular o tecido gengival. Vai simular o formato de gengiva. Se vocês olharem a gengiva de vocês no espelho, ela não é lisa e reta. Ela tem seus vales e suas depressões. Então, tem regiões que são ali onde ele passa essa ponta da Lecron ali na papila, ela é uma região que ela está mais para a região palatina. Ela entra para dentro, próximo ao ponto de contato. Tem o contorno dessa região cervical, ali onde ele está contornando os dentes, que significa que é o contorno ideal do dente. Você não pode deixar ele muito reto, você deixa ele em formato côncavo, tipo um arco côncavo, e aí você vai desenhando esse contorno de acordo com a necessidade. Pode simular, quero deixar o mais natural possível. Sabe o que você pode fazer? Você pode simular uma leve retração gengival, às vezes num pré-molar. A ceroplastia é livre. Você pode fazer o que você quiser. E normalmente na região da ceroplastia, que o Rafael vai fazer ali depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, inclusive, simulando ali como é que é a parte
como se fosse a extensão da raiz, aquele volume, normalmente, que tem na região de canino, principalmente, aquela bossa óssea, sabe? Na região de canino, que é uma região mais volumosa que na região dos outros dentes, simulando a inclinação do volume ósseo na região de raiz de dente. Então, tudo isso pode ser feito e deve ser feito para que a gente consiga próteses mais naturais possíveis. Assim, não é como eu falei anteriormente, não é só o material, mas esse cuidado que ele está tendo na hora do contorno, na hora de definir, porque vocês vão encontrar situações onde a prótese vem totalmente sem nenhuma característica gengival. Só foi feito um dente, montagem de dentes de qualquer jeito, uma prótese lisa, sem nenhum tipo de desenho na parte gengival, e isso não só esteticamente, mas funcionalmente tem essas questões de depressões e vales, para que isso traduza, às vezes, um acomodamento de acúmulo de saliva, de escoamento e tudo mais. Ó. Então, ele está fazendo o quê? Ele está criando entre os dentes ali volumes maiores e menores. Tá? Ó, se vocês perceberem ali na luz, vocês conseguem ver que tem depressões onde está simulando normalmente esse contorno desse volume ósseo que normalmente a gente tem ali. Tá? Então, isso é a seroplastia, gente. Isso é a seroplastia. Então, ele devolveu ali esses cuidados, essas características naturais que a gente tem. Ele cria isso e depois ele vai alisando, para que não fique algo também muito evidente. Ele fica algo sutil, algo onde talvez seja imperceptível para o paciente até. Mas se você olhar com bastante cuidado as próteses totais prontas, vocês vão perceber que essas supostas irregularidades, elas acabam deixando uma característica natural, uma característica de não uma dentadura mesmo, no sentido pejorativo da palavra, e dentadura, que quando às vezes a gente fala de dentadura, a gente pensa algo muito dentes de piano, algo muito artificial, e não é isso que a gente quer. A gente trabalha com algo, olha que legal ali, ó, bem certinho, ó, simulando dente a dente. Então isso é bacana. E depois você faz isso, Rafa, na boca inteira. Você passa ela numa lamparina, você utiliza algum mecanismo? Isso. Eu esqueci de pegar ali, mas eu já vou pegar para vocês verem. Só um minutinho. Deixa eu só terminar esse lado aqui. O Adriano vai tentar achar a melhor posição de luz aqui, ó. Enquanto eu vou lá buscar ela. A gente chama de new lamp, né? Acredito que vocês tenham aí também. Ela é A lamparina de Hanau aí, ó. Vocês tem no material de vocês aí, ó. É uma lamparina de chama horizontal. Então, ali na lamparina, quando a gente aperta, essa chama, ela é direcionada. Então, é uma chama direcionada que facilita. Olha lá, olha que legal lá. Ó. Então, ele vai direcionando aonde ele quer que essa cera ela se suavize, sabe? Ela não vai ficar com marcações da espátula. Então, ele vai pegar agora ali. Olha lá, ó. E ele vai com a lamparina, ele vai passando, ó. Ele vai passando e suavizando aquelas marcações. Aí aqui vai depender muito também se gosta mais que tenha mais entrada entre as papilas aqui, tá? Eu geralmente faço ela mais leve. Quando é um dente importado, daí a gente um dente melhor, mais bonito, a gente faz uma caracterização mais pesada. Aí é uma particularidade minha, né? Eu gosto de fazer mais agressivo, assim. Aí eu gosto muito de dialogar com o doutor, no caso. Como é que o doutor gosta? Eu gosto mais, eu particularmente acho que mais apinhado e mais agressivo. O que eu faço? Eu preencho bem essa região de cera, aqui fundo de vestíbulo,
Só que eu não deixo grosso aqui o fundo de vestíbulo. Então eu deixo ela espessa só esse lado para a gente poder fazer um bom desenho, numa boa anatomia, bem agressiva, bem pontuda, às vezes com uma parte óssea do canino aqui bem legal. Então isso aqui fica bem bonito, fica bem estético. Isso na cera já apaixona, o paciente já fica feliz com o resultado do laboratório, né? Exatamente. Aí que a gente vai ver a diferença do capricho, cuidado, que o paciente vai avaliar. Então, gente, isso é a montagem dessa prótese que vai para a gente para fazer uma prova chamada prova funcional ou prova dos dentes, que é o que a gente vai falar na próxima aula da semana que vem. Eu vou falar sobre isso, sobre essa prova. O que a gente faz depois que a gente recebe isso do laboratório. E daí a gente programa, daí, Rafa, se tiver uma prótese total que você consiga segurar para mostrar como é que a gente leva isso numa mufla. Óbvio, o processo inteiro não dá, porque às vezes isso tem que ficar em repouso numa prensa e tal. Mas se você tiver alguma que a gente possa fazer esse processo de levar numa mufla, como é que a gente leva numa mufla, como é que a gente leva isso numa prensa para tirar... primeiro para tirar cera, depois para tirar colocar o acrílico, prensar, furar os dentes antes de prensar, obviamente. A gente programa isso para daqui a 2 semanas. Semana que vem eu faço da prova funcional e daí depois outra a gente faz. Eu posso tentar até fazer. Eu até fiz alguns vídeos disso que eu fiz, só que eu fiz pela GoPro e ficou muito pesado. Entendi. Daí eu não sei como é que eu faço para passar isso para você, que por e-mail não vai dar, é muito pesado o arquivo. Tá. Mas eu vou tentar repassar isso para o doutor, para que numa dessa o doutor aproveita ou não, daí o doutor vê como faz. Ó, eu usei um líquido que a gente gosta aqui no laboratório, um líquido um pouco caro. Essa marca, depois vocês pesquisem, tem um tipo de acrílico que o pessoal dá martelada na prótese, não quebra, é dessa mesma marca, Diamond. Essa aqui ele só deixa bem brilhoso a prótese, ó, tá vendo? É só questão de um capricho maior, não ganho nada por fazer propaganda de nenhum material, tá? É só por questão de que a gente usa mesmo, e ela fica bem, bem legal, parece um acrílico mesmo. É claro, eu peço desculpa aí por causa da luz e tudo, que não dá para ver 100%, mas espero que a um tempo bem próximo eu possa estar fazendo isso ao vivo para vocês e com o maior prazer, num sábado, independente do horário. Show, Rafa. Desculpa, caiu o meu aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Caso o paciente é moreno. Tá. Aqui tem uma pergunta. Caso o paciente é de uma cor escura, né, morena, como que faz para dar uma escurecida na gengiva? Então é o seguinte, olha que legal ali, olha, ficou bem legal, Rafa. Então, assim, você pode fazer essa escurecida na gengiva na prova de dentes, na cera, porque existem ceras de colorações distintas, né? E isso, na verdade, essa coloração gengival que a gente escolhe, que eu vou explicar isso, tem a prova funcional, a gente vai provar esses dentes na boca do paciente e a gente vai fazer a seleção da cor da gengiva. Quando não é caracterizada, a gente tem poucas escolhas de cor. Agora, quando é caracterizada, aí a gente tem uma gama um pouco maior de cores que a gente pode selecionar para o paciente. Aí, ó, essa escala STG, escala Thomas Gomes, tá? Que é o sistema Thomas Gomes. Se vocês observarem ali, estão vendo várias colorações de gengiva, 6A, 2A. Cada corzinha dessa simula um tipo de gengiva. Cada corzinha dessa é uma gengiva, ó, tá vendo? Uma mais escura, uma mais clara, uma com mais marrom. Olha ali, ó. E isso só é possível nas gengivas, nas prensagens que a gente chama de prensagens caracterizadas, ó. Então, cada cor dessas tem uma característica. Isso dá pra gente fazer em cera também. Dá para fazer em cera, isso, como eu falei, mas tem um custo, porque ele vai utilizar ceras especiais para fazer esse tipo de caracterização. Mas você pode fazer isso, olha que bacana. São gengivas que parecem, ou acrílicos que parecem muito com o acrílico da boca, que é a escala que a gente chama de STG, que é o sistema Thomas Gomes. Foi o cara que desenvolveu
caracterizações de gengiva. É um brasileiro, graças a Deus. Né? É bom. E olha só, é muito bacana, muito bacana. É interessantíssimo a gente poder trabalhar com isso aí. É bem legal. Só que quando a gente não tem esse tipo de possibilidade, principalmente ali na graduação, que... Deixa eu até abrir o vídeo aqui. Principalmente ali na graduação, que tem um custo menor dessas próteses, né? A não ser que ia falar, estou fazendo a prótese da minha avó e quero que seja caracterizado. Olha como é que funciona a parte de caracterização. É uma sequência de camadas que ele vai jogando pó, líquido, então tem o pó RV, o pó RM, e aí ó, cada pozinho tem uma nomenclatura. E você vai colocando pozinho. Quando você for fazer a demonstrativo da acrilagem ali, a gente vai usar um acrílico só. Mas aí você volta e fala, ó, nessa fase, ao invés de colocar toda essa resina acrílica rosa, eu vou colocando em partes. Então ele vai fazendo isso, ó. Ele vai colocando. Roxas. Ó, tem até veia ali, ó, as veiazinhas para simular a veia do paciente. Então é bem interessante esse sistema de estratificação, esse sistema de caracterização das próteses totais. É bem legal. E vem com um manualzinho. Cada cor você tem uma sequência de camadas. Ó. Na primeira camada você vai colocar essas resinas. Na segunda camada você vai colocar isso e intercalar com outra coisa. E assim por diante, olha lá. Tem uma sequência bem facinha e bem didática de a gente ver como é que ela funciona. Tem papila. É bem legal. É um sistema bem interessante. Bem interessante mesmo, assim. É bem bacana. Mas show de bola, Rafa. Pô, eu agradeço demais, cara, pela sua atenção, pelo seu capricho, né, em confeccionar isso aí. Eu sei que é um capricho que isso se estende para os trabalhos nossos clínicos, tá? Eu sei o quão capaz você é e todo o cuidado que você teve aí e tem sempre. E isso é legal que você mostra um pouquinho da arte laboratorial, né? Como as coisas funcionam no laboratório. Que a gente, inclusive, tem uma protética na turma aí, né, Letícia? E acredito que tenha sido de acordo. Não sei com certeza, professor. Né? É mais ou menos assim que a gente faz um protocolo de montagem de dentes. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Obviamente que o visual, e essa era uma atividade que a gente faz sempre no segundo bimestre. A atividade é realmente essa, de vocês presenciarem isso no laboratório. Então, se tudo correr bem, vocês vão fazer essa atividade onde cada grupo de 5 pessoas, 6 pessoas vão frequentar um laboratório. E a partir desse momento que vocês frequentarem o laboratório, vocês vão ver de perto mais ou menos como é que funciona isso. Como é que faz essa montagem, como é que a gente tenta, de uma forma, dentro das nossas possibilidades, fazer um demonstrativo. E isso, pô, Rafael fez de uma forma super didática, super bacana aí. Eu acho que deu para entender bem como é que funciona essa montagem. E a gente vai dar sequência. Ó. A gente está indo numa cronologia real de como as próteses funcionam. Porque depois disso, depois que ele fez essa montagem, isso vem para a gente provar. E essa prova a gente chama de prova dos dentes ou prova funcional. E é o que a gente vai fazer na sequência. Então, semana que vem, aula teórica, onde eu vou falar para vocês o que a gente faz quando vem esses dentes no laboratório. Como é que a gente faz essa avaliação? O que a gente tem que prestar atenção na hora de que vem? Onde podem estar os possíveis erros? Então, uma aula, de certa forma, rápida até, porque a gente tem algumas avaliações que a gente faz, e depois a gente iria para uma questão que seria a acrilagem desses dentes, que daí, se o Rafael puder e a gente tiver essa possibilidade, Rafa, de você demonstrar um pouquinho de como funciona essa parte de quando vem do laboratório, como é que você faz essa acrilagem, ou pelo menos essa fase inicial aí dessa prótese total, depois de provada pelo dentista ou lá pelo aluno da graduação, o que você faz e como é que a gente finaliza essas nossas próteses, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa prótese que eu fiz ela aqui, e daí faço a parte de inclusão dela, para tentar mostrar para vocês, ou filmar e mando para você, e daí a gente
estar ao vivo também explicando alguma coisa. E agradeço aí a oportunidade que o doutor tem dado para o nosso laboratório. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem no telefone do laboratório. A gente tenta responder no máximo possível. E desculpa alguma coisa aí, a luz ou a falta de prática tá com a ótimo, comunicação tá de ótimo. vocês. A gente que agradece, assim, logicamente a gente só abre essas portas e essas possibilidades porque a gente sabe do seu capricho, do seu cuidado que você tem com os trabalhos protéticos, tá? Então fica aqui em público o meu agradecimento a você aí. Oxe, que tá isso. bom? Obrigado a todos aí, boa noite. E qualquer problema, só entrar em contato com a gente aí. Beleza. Pessoal, agora eu vou finalizar aqui só a questão vou finalizar a nossa chamada aqui. Então eu quero ver a cara de vocês aí. Ixi, Maria.